Capítulo 22. Thor, levando Kron dentro de sua camisa, ficou atordoado pelo ruído quando Hisi abriu a porta da taberna. Um grupo enorme, membros da legião e soldados amontoados lá dentro, os esperava, recebendo-os com um grito. Estava abafado e quente ali dentro, e Thor foi imediatamente imprensado entre seus camaradas, amontoados ombro a ombro. Tinha sido um longo dia de caça e todos eles estavam reunidos ali, naquela taberna no fundo da floresta, para comemorar. O Exército Prata tinha liderado o caminho e Thor, Hisi e os outros o seguiram. Atrás de Thor, os gêmeos, Conval e Conven, levavam sua mais valiosa possessão e prêmio, o maior javali que todos já haviam caçado, em uma longa vara sobre seus ombros. Eles tiveram de deixá-lo de lado de fora das portas da taberna antes de entrar. Thor deu-lhe uma última olhada. Parecia tão feroz, era difícil conceber que eles o haviam matado. Thor sentiu algo contorcer-se dentro de sua jaqueta e olhou para baixo para ver o seu novo companheiro, Kron. Ele mal podia acreditar que estava realmente carregando um filhote de leopardo branco. Ele olhou para Thor com seus olhos de cristal azuis e grunhiu. Thor percebeu que ele estava com fome. Thor foi empurrado para dentro da taberna. De trás deles se moviam dezenas de homens. Ele entrou no local pequeno e lotado. A temperatura devia estar uns 20 graus mais quente ali, se não mais úmido. Ele seguiu Eric e Kendrick, e por sua vez foi seguido por Hisi, Elden e os gêmeos, e O'Connor também, cujo braço ferido pelo javali estava enfaixado, mas finalmente tinha parado de sangrar. O'Connor parecia mais atordoado do que dolorido. Seu bom ânimo havia retornado e todo o seu grupo arrastou-se até o fundo da sala. Estava lotado, todos estavam apinhados, tão apertados que mal havia espaço até mesmo para virar-se. Havia bancos longos e alguns homens estavam de pé, enquanto outros estavam sentados, cantando canções sobre bebidas e batendo suas canelas nas de seus amigos ou batendo-as sobre a mesa. Era um ambiente barulhento, festivo, e Thor nunca tinha visto nada assim. Primeira vez na taberna? Elden perguntou, praticamente gritando para ser ouvido. Thor assentiu com a cabeça, sentindo-se como um caipira mais uma vez. Aposto que você nunca tomou uma jarra de cerveja, não é? Perguntou Conven, batendo-lhe no ombro com uma risada. Claro que eu tomei. Thor revidou a defensiva. No entanto, ele estava corando e esperava que ninguém notasse, porque na verdade ele nunca tinha realmente tomado cerveja, além do pequeno gole no dia do casamento. Seu pai nunca havia permitido cerveja em casa, e mesmo que permitisse, Thor tinha certeza de que era um luxo ao qual não podiam dar-se. Muito bem, então, gritou Conval. Taberneiro, dê-nos uma rodada de sua melhor cerveja, a mais forte. O Thor aqui é um bebedor veterano. Um dos gêmeos colocou uma moeda de ouro sobre o balcão. Thor ficou surpreso com o dinheiro que esses rapazes transportavam. Ele se perguntou de que família eles provinham. Aquela moeda podia ter sustentado sua família por um mês em sua aldeia. Um momento depois, dezenas de canecas de cerveja espumantes foram distribuídas pela taberna e os rapazes abriam caminho para agarrá-las. Uma caneca foi empurrada na mão de Thor. A espuma escorria sobre sua mão e seu estômago se contorceu em antecipação. Ele estava nervoso. "A nossa canção!" Hisi exclamou. "A nossa canção!" Todos repetiram em coro. Thor seguiu os outros, tentando agir com naturalidade enquanto levava o líquido espumante aos lábios. Ele tomou um gole e odiou o gosto, mas viu os outros engolindo goela abaixo, não removendo a caneca de seus lábios até que eles terminassem. Thor se sentiu obrigado a fazer o mesmo, ou então ficar marcado como um covarde. Abrigou-se
obrigou-se a beber, engolindo o mais rápido que podia, até que finalmente, ao beber a metade, ele afastou a jarra tossindo. Os outros olharam para ele e caíram na risada. Elden deu-lhe um tapinha nas costas. É sua primeira vez, não é? Ele perguntou. Thor ficou vermelho enquanto limpava a espuma dos seus lábios. Felizmente, antes que ele pudesse responder, houve um grito na sala e todos se viraram para ver vários músicos abrindo seu caminho. Eles começaram a tocar alaúdes, flautas e a percutir símbolos, e a atmosfera agitada se intensificou. Meu irmão, ouviu-se uma voz. Thor se virou para ver um garoto um pouco mais velho do que ele. Um pouco barrigudo, ombros largos e barba ainda por fazer. Sua aparência era um pouco desleixada. Ele deu um passo à frente e abraçou Rhys. Foi um abraço desajeitado. Ele estava acompanhado por 3 amigos, os quais se viam igualmente desleixados. Nunca pensei que encontraria você aqui, ele acrescentou. Bem, de vez em quando eu preciso seguir os passos do meu irmão, não é? Rhys gritou de volta com um sorriso. Thor, você conhece meu irmão, Godfrey? Godfrey virou-se e apertou a mão de Thor. E Thor não pôde deixar de notar quão lisa e suave ela era. Não era a mão de um guerreiro. Claro que conheço o recém-chegado, Godfrey disse, chegando muito perto e falando com a língua enrolada. O reino inteiro está comentando sobre ele. Um bom guerreiro, eu ouvi dizer. Ele disse para Thor. Que pena, que desperdício de talento para a taberna. Godfrey se inclinou para trás e caiu na gargalhada e seus 3 companheiros se juntaram a ele. Um deles, uma cabeça mais alto que os outros, com uma enorme barriga, bochechas vermelhas, brilhantes e já cheio de bebida. Inclinou-se, colocou a mão sobre o ombro de Thor. A bravura é uma boa qualidade, porém, ela manda para o campo de batalha e mantém você com frio. Estar bêbado é bem melhor. Mantém você a salvo e quente e garante uma mulher cálida ao seu lado. Ele caiu na gargalhada, assim como os outros. Logo, o taberneiro trouxe jarras de cerveja frescas para todos eles. Thor esperava que não o convidassem para beber. Ele já podia sentir a cerveja subindo à sua cabeça. Hoje foi sua primeira caçada, Rhys gritou para o irmão. Foi mesmo? Godfrey replicou. Bem, isso pede um drink, não é? Ou 2, seu amigo replicou. Thor olhou para baixo quando outra caneca foi empurrada para a palma de sua mão. As primeiras vezes! Godfrey exclamou. As primeiras vezes! Os outros repetiram em coro. Que sua vida seja preenchida com muitas primeiras vezes! O mais alto exclamou. Com exceção da primeira vez que estiver sóbrio. Todos eles riam escandalosamente enquanto bebiam. Thor tomou um gole, então em seguida tentou se safar, baixando a caneca, mas Godfrey o pegou. Esse não é o jeito de se beber, menino, Godfrey gritou. Ele deu um passo à frente, pegou a caneca, colocou-a nos lábios de Thor e todos os homens riram quando Thor engoliu tudo. Ele baixou a jarra vazia e então eles aplaudiram. Thor sentiu tonturas. Ele estava começando a se sentir fora de controle e era mais difícil se concentrar. Ele não gostava da sensação. Thor sentiu outro movimento em sua camisa. Foi quando Kron pôs a cabeça para fora. Bem, o que nós temos aqui? Godfrey gritou com admiração. É um filhote de leopardo, Thor disse. Nós o encontramos caçando, Rhys acrescentou. Ele está com fome, Thor disse. Eu não sei bem como alimentá-lo. Como? Com cerveja, é claro, o homem alto gritou. Tem certeza? Thor perguntou. Isso é bom para ele? Claro, Godfrey gritou. É apenas lúpulo, garoto. Godfrey estendeu a mão, mergulhou seu dedo na espuma e o estendeu. Kron se inclinou para frente e o lambeu. Ele lambeu o dedo de Godfrey uma ou outra vez. Está vendo? Ele gosta. Godfrey, de repente, puxou o dedo com um grito. Ele mostrou o sangue. Ele tem dentes afiados, Godfrey exclamou. E os outros caíram na risada. Thor baixou-se, acariciou a cabeça de Kron
inclinou sua caneca com um pouco que restava de sua bebida na boca do leopardo, que a lambeu avidamente. Então, Thor resolveu conseguir-lhe uma comida mais apropriada. Ele esperava que Coke permitisse que Kron ficasse no quartel e que ninguém da legião se opusesse. Os músicos mudaram sua canção e apareceram mais amigos de Godfrey. Eles se aproximaram, se juntaram a eles e uma nova rodada de bebidas o levavam. Godfrey de volta estava na multidão. Vejo vocês mais tarde, rapaz, Godfrey disse para Rhys, antes de partir. Então ele se virou para Thor. Tomara que você passe mais tempo na taberna. Tomara que você passe mais tempo no campo de batalha, Kendrick replicou. Eu duvido muito que isso aconteça, Godfrey disse e riu estrondosamente com o resto de seus compatriotas, enquanto desaparecia na multidão. Eles sempre celebram assim? Thor perguntou a Rhys. Godfrey? Ele tem estado nas tavernas desde que ele se entende por gente. Uma decepção para o meu pai, mas ele é feliz consigo mesmo. Não, eu me refiro aos homens do rei, a legião. Há sempre uma excursão para a taberna? E se balançou a cabeça. Hoje é um dia especial, a primeira caçada e o solstício de verão. Isso não acontece muitas vezes. Aproveite enquanto dura. Thor estava se sentindo cada vez mais desorientado enquanto olhava ao redor da sala. Essa não era o lugar onde ele desejava estar. Ele queria estar de volta ao quartel, treinando. Seus pensamentos derivaram mais uma vez para Gwyndolin. Conseguiu dar uma boa olhada nele? Kendrick perguntou quando veio para o lado de Thor. Thor olhou para ele perplexo. O homem na floresta, o que atirou a flecha, Kendrick acrescentou. Os outros se amontoaram perto deles, tentando ouvir à medida que ficavam sérios. Thor tentou lembrar novamente, mas não podia. Tudo estava confuso. Quem dera, ele disse. Tudo aconteceu tão rápido. Talvez fosse apenas um dos outros homens do rei, atirando em nossa direção por acidente, disse O'Connor. Thor abanou a cabeça. Ele não estava vestido como os outros. Ele usava uma capa toda preta com capuz. E ele só atirou uma flecha. Apontou-a direto para Kendrick. Ele desapareceu. Eu lamento. Eu gostaria de ter podido ver. Kendrick balançou a cabeça, tentando pensar. Quem desejaria ver você morto? Rhys perguntou a Kendrick. Seria um assassino? O'Connor perguntou. Kendrick deu de ombros. Eu não tenho inimigos, não que eu saiba. Mas o pai tem muitos, disse Rhys. Talvez alguém queira matar você para poder chegar a ele. Ou talvez alguém o queira fora do caminho do trono, Elden sugeriu. Mas isso é um absurdo. Eu sou um filho ilegítimo. Eu não posso herdar o trono. Enquanto todos eles balançavam a cabeça, tomando pequenos goles de cerveja e tentando desvendar o mistério, houve outro grito na sala, e toda a atenção dos homens se dirigiu à escada que conduzia outro andar de cima. Thor olhou e viu uma fila de mulheres sair de um corredor superior, colocar-se ao lado do corrimão e olhar para a sala abaixo delas. Elas estavam seminuas e usavam uma maquiagem muito pesada. Thor enrubesceu. Bem, olá rapazes, chamou a mulher da frente. Ela tinha um busto grande e vestia uma roupa de renda vermelha. Os homens aplaudiram. Quem tem dinheiro para desfrutar a noite? Ela perguntou. Os homens aplaudiram novamente. Os olhos de Thor se arregalaram de surpresa. Isso aqui também é um bordel? Ele perguntou. Os outros se viraram e olharam para ele em silêncio. Então caíram na risada. Meu Deus! Como você é ingênuo! Conval disse. Você vai me dizer que nunca esteve num bordel? Conven disse, novamente. Aposto que ele nunca esteve com uma mulher, Elden disse. Thor sentiu que todos olhavam para ele e sentiu seu rosto ficar vermelho como um tomate. Ele queria desaparecer. Eles estavam certos. Ele nunca tinha estado com uma mulher, mas ele nunca admitiria isso. Ele se perguntava se isso era tão muito óbvio. Antes que ele pudesse responder,
um dos gêmeos estendeu a mão, deu-lhe uma palmada firme nas costas e atirou uma moeda de ouro para a mulher que estava na escada. Eu acho que você já tem o seu primeiro cliente, ele gritou. A sala aplaudiu e Thor, apesar de sua resistência, foi empurrado, puxado e sentiu-se empurrado para a frente por dezenas de homens através da multidão escada acima. À medida que prosseguia, sua cabeça era invadida com o pensamento em Gwyn. Quanto ele a amava, como ele não queria estar com outra pessoa além dela. Ele queria dar volta e correr, mas literalmente não havia escapatória. Dezenas dos maiores homens que já tinha visto o empurravam para frente e não lhe permitiriam bater em retirada. Antes que ele percebesse, estava subindo os degraus no alto da escada, olhando para a mulher mais alta do que ele. Ela usava muito perfume e sorriu-lhe, o que fez apenas as coisas piorarem. Thor estava bêbado, a sala estava girando, tudo absolutamente fora de controle e ele sentiu que em poucos segundos entraria em colapso. A mulher se aproximou, puxou-o pela camisa e o levou com determinação para um quarto, batendo a porta detrás deles. Thor estava determinado a não ficar com ela. Ele mantinha em sua cabeça o pensamento em Gwyn, trazendo-o para a frente. Não era assim que ele desejava viver sua primeira vez. Mas sua mente não estava ouvindo. Ele estava tão bêbado. Ele mal conseguia ver agora. A última coisa de que ele lembrava-se, antes de desmaiar, era que ele estava sendo conduzido pela sala, até a cama da mulher e esperando alcançá-la antes de cair no chão.